Hoje, na nossa aula de análise combinatória, nós vamos falar sobre arranjo simples e combinação simples. Chama-se arranjo simples todos os agrupamentos simples de P elementos que podemos formar com N elementos distintos, sendo P menor ou igual a N. Cada um desses agrupamentos se diferencia de outro pela ordem ou natureza de seus elementos. Para ficar mais claro esse arranjo simples, observe esse exemplo que nós temos aqui. Quantos números de dois algarismos distintos podemos formar com os elementos do conjunto E? 1, 3, 5, 7, 9. Então, observe, gente. Nós temos 5 elementos. 1, 3, 5, 7 e 9. E eu quero formar números com dois algarismos. Ou seja, eu posso formar 1 e o 3, formando 13. Ou 1 com o 5, formando 15. Ou eu posso fazer o contrário, botar 3 na frente e 1 atrás, fica 31. Ou 5 na frente do 1, fica 51. E assim por diante, todas as combinações possíveis utilizando dois algarismos, certo? Isso é um arranjo, correto? Como é que a gente pode fazer esse arranjo sem ter que ficar montando manualmente um por um desses algarismos? A gente pode utilizar a fórmula do arranjo simples. Essa fórmula, que é dada por arranjo de n elementos por p elementos, é igual a n fatorial sobre n menos p fatorial, certo? Observe então esse exemplo que a gente acabou de falar utilizando a fórmula. Nós possuímos 5 elementos, então a gente vai chamar de n, é o total de elementos que a gente tem. Depois a gente pega o p, que é a quantidade de elementos que a gente quer unir, no caso, dois algarismos, então é 2 elementos. E vamos colocar na fórmula, ficando arranjo de 5, 2 a 2, é igual 5 fatorial dividido para 5 menos 2 fatorial. Observe que onde tinha n eu coloquei 5, onde tinha p eu coloquei 2. 5 menos 2 dá 3, ficando 5 fatorial sobre 3 fatorial. A gente já aprendeu a resolver isso aqui, né? 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. A gente para aqui, porque a gente vai cortar esses 3 aqui, né? 3 fatorial corta com 3 fatorial, ficando 5 vezes 4, que é igual a 20. Então, a gente pode formar 20 números com dois algarismos utilizando o conjunto E, certo? Vamos ver outros exemplos no quadro agora. Uma escola possui 18 professores. Entre eles, serão escolhidos um diretor, um vice-diretor e um coordenador pedagógico. Quantas são as possibilidades de escolha? Então, observe. Nós temos 18 professores para 3 vagas, que é um diretor, um vice e um coordenador pedagógico. É um arranjo. Então, nós vamos fazer o seguinte. Arranjo de 18 para 3 igual. N fatorial vai ficar 18 fatorial dividido por N, que é 18, menos 3, que é o P fatorial, certo? Arranjo de 18 para 3 é igual. Observe, aqui vai ficar 18 fatorial e embaixo a gente faz 18 menos 3, que vai dar 15 fatorial. Observe então. A 18 concorrendo a 3 vagas vai ficar assim. 18 vezes 17 vezes 16 vezes 15 fatorial. Embaixo é 15, a gente para. Como a gente já aprendeu a fazer. A gente corta esse 15 fatorial com esse 15 fatorial para termos como resposta 18 vezes 17 vezes 16. 4.896. Essas são as possibilidades de a gente organizar 3 pessoas num grupo de 18 para ser um diretor, um vice e um coordenador pedagógico. Resolver a equação. A, tomada a n elementos, 2 a 2 é igual a 6. Nesse caso, a gente tem que descobrir quantos elementos, no caso aqui o n, é. Sabemos que a fórmula do arranjo simples é esta aqui. Então, vamos tomar ela como base. Observe. Vou fazer n fatorial, que é o mesmo valor que está ali, sobre n, que eu também não sei, menos o p. O p eu sei que é 2 fatorial. E eu sei que o resultado disso aqui vai dar 6, certo?
Então eu só mantive os n, porque aqui não tem o valor, e no lugar do p é 2, eu botei 2. O resultado é igual a 6. Isso aqui a gente já resolveu lá em fatorial. Como é que a gente pode fazer? A gente pode, multiplicando esse n até chegar a n menos 2 para poder cortar. Ficando assim, ó. N vezes n menos 1 vezes n menos 2. Paramos aqui. Ó, observe que eu peguei o n, tirei 1, depois tirei 2 e assim por diante. Aí eu parei no n menos 2, porque embaixo também nós temos um n menos 2 fatorial para poder cortar. Não esquecendo que isso tudo é igual a 6. Aqui eu posso cortar esses dois, ficando este com este, sobrando n vezes n menos 1 igual a 6. Resolvendo isso aqui, teremos n vezes n dá n ao quadrado, n vezes 1 menos 1n, né? Igual a 6. Já dá para notar que se transformou numa equação do segundo grau. Então a gente vai passar esse 6 para o lado de cá, ó. Vai ficar assim, ó, menos 6 igual a 0. Uma equação do segundo grau, a gente tem que tirar o a, b e o c, calcular o delta e calcular o x uma linha, o x duas linhas. No caso aqui é o n uma linha e o n duas linhas, ok? Então vamos lá. Quem será o nosso a, b e nosso c? O a é 1, o b é menos 1 e o c menos 6. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual. O b é menos 1, que é 4, o a é 1, o c é menos 6. Delta é igual. Menos 1 ao quadrado é 1. Aqui esse menos com menos vai dar mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Nosso delta deu igual a 25. Agora vamos ter que usar a fórmula do x para calcular o x uma linha e o x duas linhas. Bom, agora que a gente já tem o delta, o a, b e o c, vamos calcular. Então, n é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes o a. Observe que eu não coloquei x, como normalmente a gente coloca na fórmula de Bhaskara. A gente botou n, porque aqui é n ao quadrado menos n menos 6 igual a 0, não x. Ok? Calculando fica n igual menos o b, vai ficar menos com aquele menos lá, ó, observe, tome cuidado, mais ou menos raiz de 25, que é o nosso delta, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Menos com menos dá mais, 1. Mais ou menos, raiz de 25, a gente sabe que vai dar 5. 2 vezes 1, 2. Então o nosso n tem duas possibilidades. O nosso n pode ser o n uma linha. 1 mais 5, que vai dar 6, dividido para 2. Ou ele pode ser n, duas linhas, 1 menos 5, que vai dar menos 4, dividido para 2. Observe o seguinte, aqui, 6 dividido para 2 vai dar 3. Menos 4 dividido para 2 vai dar menos 2. Se nós estamos falando de arranjo, a gente não vai utilizar o número negativo, pessoal. Tá? Nós estamos combinando coisas. Não existe como a gente combinar coisas negativas, certo? A resposta correta para essa questão é que o n é igual a 3. Esse n igual a menos 2 não é válido para nós. Num arranjo, o resultado tem que ser positivo, ok? Combinação simples. Chama-se combinação simples todos os agrupamentos simples de P elementos que podemos formar com N elementos distintos, sendo P menor ou igual a N. Cada um desses agrupamentos se diferencia do outro apenas pela natureza de seus elementos. Então, assim, para a gente entender a diferença entre o arranjo e a combinação, nós vamos analisar esses dois exemplos aqui embaixo. Observe. Se pegarmos os números 1 e 2 e formar números com dois algarismos, teremos 12 e 21. Ou seja, a ordem muda os números. Quando a ordem dos elementos é importante, temos um arranjo.
Agora observe o exemplo B. Se pegarmos duas pessoas, Ana e Maria, para formar duplas, teremos Ana com Maria ou Maria com Ana. Ou seja, a ordem não altera o resultado. Quando a ordem dos elementos não altera o resultado, temos uma combinação, certo? É assim que se diferencia o arranjo da combinação. A combinação também tem uma fórmula. Combinação de n elementos P a P é igual a n fatorial sobre P fatorial vezes, abre parênteses, n menos P fatorial. Observe o exemplo. De quantas maneiras podemos combinar duas pessoas em um grupo de 5 pessoas? 5 pessoas é n. E o P é 2, porque eu quero combinar duas pessoas, certo? Então, ficando, combinação de 5, 2 a 2 é igual, no lugar do n eu boto 5, 5 fatorial. No lugar do p eu coloco 2 fatorial. Aqui fica n menos p, 5 menos 2, ficando 3, né? Então, ficou 5, eu vou multiplicar até chegar no 3, ó, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, para poder cortar com o 3 fatorial de baixo. Sobrando em cima 5 vezes 4 e embaixo 2 fatorial é 2, né? 2 vezes 1 é 2. 5 vezes 4 dá 20, dividido para 2, 10. Então, quer dizer que é possível combinar duas pessoas, num grupo de 5 pessoas, de 10 maneiras diferentes. Isso é combinação, correto? Vamos ver outros exemplos no quadro. Uma escola tem 9 professores de matemática. 4 deles deverão representar a escola em um congresso. Quantos grupos de 4 são possíveis? Então, pessoal, nesse caso aqui nós temos uma combinação. A ordem dos professores não altera, tá? Nós vamos escolher 4 professores, simplesmente. Então, a escola tem 9. Então, nós temos o seguinte, uma combinação de 9 professores. Nós queremos agrupá-los em 4, certo? Para levar para o congresso. Então, vamos ficar com uma combinação da seguinte maneira. 9 fatorial, seguindo a fórmula da combinação, aqui no n. Aqui para P nós temos 4 fatorial, abrimos parênteses. N menos P vai ficar 9 menos 4 fatorial. Continuando, vai ficar assim. Combinação de 9, 4. Aqui nós mantemos por enquanto 9 fatorial. Embaixo vai ficar 4 fatorial. Aqui 9 menos 4, 5 fatorial. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos multiplicando 9 até chegar no 5 fatorial para poder cortar com o 5 fatorial que está aí embaixo, né? Ficando assim, ó. Nove vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Paro no 5. Porque eu sei que embaixo eu tenho um 5 também, certo? Assim eu posso cortar este 5 com este 5 aqui. Combinação, 9 com 4. Ficou assim então. O 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vai dar 3.024. E embaixo, 4 fatorial é a mesma coisa que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, certo? Então vai ficar assim, combinação de 9, agrupando em 4 é 4, fica 3.024, dividido para 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dá 24. A nossa combinação de 9 elementos agrupando em 4 vai dar 3.024 dividido para 24, vai dar 126. Essas são as possíveis combinações de 9 professores. Se nós levarmos 4 para o congresso, desses 9, temos 126 combinações diferentes. Resolver a equação. Então nós temos uma combinação aqui de x elementos que a gente não sabe, combinado 2 a 2, e a resposta é igual a 3. Aqui nós temos a fórmula da combinação, e com base nela que a gente vai fazer. Então vai ficar o seguinte. Onde tiver n, nós vamos colocar x, correto? Porque a combinação é de n por p. No caso aqui seria o n e aqui seria o p. Então vai ficar assim, ó. N aqui vai ficar x fatorial. Aqui é p. O p no caso é 2. Vai ficar 2 fatorial. Abre parênteses. N menos p. Ou seja, esse menos esse. Esse menos esse. X menos 2 fatorial.
E a resposta disso tem que ser igual a 3. Certo? Segundo o nosso probleminha. Beleza. Para nós poder cortar esses fatorial, a gente vai fazer aquele negócio. Vamos multiplicando esse x aqui de cima até acharmos o x menos 2 também em cima. Ó, x vezes, se eu tirar um, fica x menos 1. Se eu tirar outro, fica x menos 2. Paramos. Por que paramos? Porque embaixo tem um x menos 2 também. E é com ele que a gente vai cortar esse x menos 2 fatorial. Tudo isso igual a 3. Ó. Cortamos esse x menos 2 com esse x menos 2. Sobrando para nós. Em cima, x vezes x menos 1 igual a 3. Não esquecendo que embaixo nós temos um 2 fatorial, que nada mais é que 2, né? 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. Agora, esse 2 que está dividindo, a gente pode passar para o outro lado multiplicando, gente. Tá? E aqui a gente pode fazer o chuveirinho, né? Vamos lá então. Primeiro aqui, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 1, menos x. Em cima está resolvido. Igual. Esse 2 aqui está dividindo, eu vou passar para lá multiplicando. Então vai ficar 3 vezes 2, certo? X ao quadrado menos x igual a 6. Se eu passar esse 6 para o lado de cá, ficamos com x ao quadrado menos x menos 6 igual a 0. Observe que chegamos numa equação do segundo grau. Vamos ter que tirar a, b e c, calcular o delta e o x uma linha e x duas linhas. Sabendo a equação, tiramos o a, então que é 1. O nosso b é menos 1 e o nosso c é menos 6. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual. O b é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 6. Aqui vai dar 1. Menos com menos dá mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Nosso delta deu igual a 25. Agora vamos calcular o nosso x. Menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes o a. X é igual. Menos o valor do b. Ó, menos com o menos do 1. Mais ou menos. Raiz de 25, que é o nosso delta que a gente achou. E embaixo 2 vezes o valor do a, que é 1. Ficando então, x igual a 1. Menos com menos é mais. Mais ou menos, raiz de 25 é 5. E 2 vezes 1, 2. Teremos duas respostas. x1 e x2. Com o sinal de mais, fica 1 mais 5, 6, dividido para 2, que vai dar 3. Com o sinal de menos, 1 menos 5, menos 4 dividido para 2. Menos 4 dividido para 2, menos 2. Pessoal, a combinação é igual no arranjo. A gente não pode ter uma resposta negativa para uma combinação de elementos. Elementos tem que ter pelo menos 1, 2, 3, 4. Não pode ter um elemento negativo. Então, nesse caso, a resposta correta é esta aqui, 3. A gente não pode utilizar negativo, então a gente ignora o resultado negativo.